Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da GT, Dra. Ana Paula Bernardo e Dr. Nobre dos Santos, e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui a trocarem as vossas reflexões connosco sobre esta matéria. A primeira questão, de certa forma, já abordaram na vossa intervenção inicial, mas gostaria de insistir nesta questão. O Governo decide avançar com a reforma do IRC, em que, em particular, desce de forma gradual essas taxas ao longo dos próximos anos, ao mesmo tempo que mantém e, de certa forma, agrava o saque fiscal dirigido contra os rendimentos do trabalho. Eu utilizo esta palavra saque fiscal porque as alterações que foram feitas em sede IRS no ano passado, a alteração de escalões, a impossibilidade ou a redução da possibilidade de deduções, saúde e educação, a sobretaxa extraordinária de 3,5%, representam na realidade um verdadeiro saque fiscal aos rendimentos de trabalho que o Governo mantém durante este ano e não dá sinais de querer desagravar ou inverter esta tendência nos próximos anos. E nesta situação em que os rendimentos dos trabalhadores são sujeitos a um saque fiscal, o Governo decide avançar por uma reforma em que reduz o imposto dirigido às empresas e, em particular, às grandes empresas, mas voltarei a esta questão de pequenas e grandes empresas mais adiante. Nós sabemos e referiram na vossa intervenção inicial que isto irá representar, obviamente, uma diminuição de receita fiscal. E num contexto em que o Governo, que elevou quase ao nível de desígnio nacional a redução do déficit orçamental, redução de receita fiscal em sede IRC representa duas coisas, ou as duas simultaneamente. Aumento de carga fiscal noutros impostos, nomeadamente no IRS ou nos impostos indiretos, ou então uma redução de despesa, cortando mais nos salários, nas pensões, nas funções sociais do Estado, nos serviços públicos, ou seja, mais uma vez, de forma direta ou indireta, agravando as condições de vida dos trabalhadores. A primeira questão era exatamente no sentido de que analisassem esta questão, porque não havendo dados concretos relativamente à redução da receita fiscal, há uns dados preliminares da Comissão que apresentou esta reforma, que poderão ser, quando ela tiver, digamos, a ser aplicada plenamente, poderão representar muitas centenas de milhões de euros por ano, e acumulado ao longo dos anos estaremos a falar de milhares de milhões de euros, que depois vai ser pago por alguém, e esse alguém serão naturalmente os trabalhadores. Portanto, gostaria que pudessem aprofundar a vossa análise relativamente a esta questão. A segunda questão, que também foi abordada na vossa intervenção inicial, mas eu gostaria de voltar a ela porque parece muito importante, que é a questão de quem é que sai beneficiado com esta reforma. Se são a generalidade das empresas ou se é apenas um grupo das empresas, as grandes empresas. Ora, como disseram, e muito bem, referiram os dados que estão atualmente disponíveis de forma completa, disponibilizados pela Autoridade Tributária e Aduaneira relativamente a 2011, mostram que as pequenas empresas ou não apresentam lucros ou apresentam lucros muito baixos perante uma situação de recessão económica. E, portanto, a questão da diminuição da taxa de imposto para estas empresas não é muito significativo. E o facto é que essas próprias empresas, micro e pequenas empresas, quando respondem aos inquéritos, não colocam esta questão como uma questão sequer prioritária, nem sequer a evidenciam. Colocam à cabeça, com grande destaque, como problema central das micro e pequenas empresas, a diminuição da procura interna, a diminuição do poder de compra dos portugueses, e isso sim é o problema central com que essas empresas se debatem. E sabemos também que as pequenas e médias empresas e as microempresas representam a esmagadora maioria do tecido empresarial português e são responsáveis pela maioria do emprego. E, portanto, quando uma medida é dirigida à redução da taxa nominal de IRC, mas não resolve o problema central que se coloca às micro e pequenas empresas, então não podemos dizer que esta seja uma reforma que vai ajudar a beneficiar estas micro e pequenas empresas. E a questão que eu lhe queria colocar é exatamente esta. Se podiam aprofundar a análise que fizeram relativamente aos eventuais benefícios que desta reforma poderiam resultar para as micro e pequenas empresas, face até aos dados disponíveis pela Autoridade Tributária e Aduaneira relativamente a 2011.
idoso. O que nós sabemos é que esta reforma irá beneficiar sim as grandes empresas. Tem-se falado muito na taxa nominal, taxa efetiva, ainda bem que trouxeram essa questão aqui, porque diz-se que as grandes empresas poderão ter uma taxa nominal muito elevada, 25%, acrescem as derramas estaduais e municipais, podendo atingir 31,5%, mas na realidade não há grandes empresas a pagar esta taxa. Também os dados que referiram de 2011 mostram que a taxa efetiva paga pelas empresas é muito inferior a 25%, e é tanto menor quanto maior o volume de negócios das empresas. Penso que, se não falha a memória, porque estou a citar de memória, não tenho aqui o documento comigo, as empresas com volumes de negócios acima de 250 milhões de euros anuais pagam uma taxa efetiva muito menor. Ora bem, estamos a falar de um número bastante reduzido de empresas, de grandes empresas. Com esta redução da taxa de IRC, a que se acresce ainda a possibilidade de reportar prejuízos durante 12 anos, bem, então estamos a falar numa situação em que as grandes empresas com volumes de negócios muito elevados vão ter uma taxa efetiva muito inferior àquela que existe atualmente, na realidade vão pagar um imposto marginal. E, portanto, a grande redução de coleta em sede de IRC vai-se dever à diminuição de impostos destas grandes empresas e, voltando à questão inicial, quem é que vai pagar essa diminuição de receita? Bem, estas são umas questões que lhes queria colocar, o meu tempo já se esgotou, haveria muito mais a dizer e a aprofundar sobre estas matérias, mas fico por aqui, visto que já ultrapassei o tempo em mais de um minuto. Muito obrigado.